Eu gostaria de começar com o versículo da palavra que está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. É bom navegar com a palavra antes de começar, pois isso é um conselho do meu amigo que ele faleceu, que eu passei treinamento com ele, pastor Russell Shedd, que ele olhou para mim assim, na hora de discipulado, e ele me fez contar meu testemunho várias vezes, e ele está na minha frente e fala, conta de novo, e eu contava, ele fala, errado, conta de novo, e eu contava, 6 meses desse jeito, e ele falou, Abdallah, você quer que o testemunho que você faz glorifique a Deus? Falei, claro. E ele falou, então, busca sua história na Bíblia. Se você consegue chegar, alinhar sua história com as Escrituras, seria um sensacional testemunho para glorificar a Deus. E todos nós temos histórias. Não disse que a minha história não é comparada com a outra, porque Deus não faz coisa pequena. Sempre Deus faz coisas grandes. Não importa a história que você veio. Você era perdido, não é drogado, não é assassino, não é nada, mas foi alcançado. História grande. Você não era salvo. E o Espírito Santo te trouxe. Então, você tem história para contar. Não tenha vergonha a contar histórias, porque Deus contou tantas histórias que são verdadeiras. E a sua é verdadeira. A tua presença aqui faz uma história verdadeira para os novos membros que chegarão nessa igreja amada. Capítulo 43, versículo 1, Isaías disse assim a palavra do Senhor, mas agora, assim disse o Senhor, quem te criou, ó Jacó, quem te afirmou, ó Israel, não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Soberano, poderoso Deus, muito obrigado pela tua santa e eficaz palavra. Te pedimos, Pai, nesta noite, com tua presença conosco, Pai, a usar a boca de teu servo, segundo a tua vontade. Abre o entendimento de teus filhos nessa sala, Pai. Alcança os corações deles, Pai, para que teu nome seja glorificado, Jesus. Nós oremos em nome de Jesus. Amém. Eu vi que o versículo está bem claro, mas agora, assim diz o Senhor, uma palavra para agora e não é para amanhã, e aplicada que quem está falando aqui é o Senhor Deus e não é Isaías. Porque se você analisa o Antigo Testamento, quando disse qualquer pessoa, assim disse o Senhor, e que não aconteceria, essa pessoa será apedrejada até a morte, porque os mandamentos não usarás o nome de teu Senhor em vão, não pode mentir. E Isaías falou assim, disse o Senhor, que é uma confirmação que Deus que está falando. Quem te criou, Jacó, quem te formou, Israel, nós somos Jacó, nós somos Israel, nós somos o povo de Deus hoje. Porque o apóstolo Paulo disse, se você é de Cristo, então você é descendente de Abraão e herdeiro segundo as promessas. Não temas, eu te remi. Deus está mais uma vez dizendo, não se preocupas por nada, porque quem cuida de você sou eu. Quando você fala para seu filho, filho, vai atrás daquele negócio e eu vou te ajudar, eu estarei contigo. Com toda a confiança seu filho vai correr, porque você deu a palavra de segurança, que você estará com ele. E você deve ter confiança nesse Deus poderoso, que Ele sim estará conosco. Te chamei pelo teu nome, tudo que veio aqui, porque Deus chamou pelo nome. Tu és meu. Você pertence a Deus. Meu nome é Abdullah, eu sou libanês, nasci na capital do Líbano, Beirute. Eu sou de uma família muçulmana. Nascer num lar muçulmano não é a mesma coisa que você nasce em outro lar. Eu não estou falando da forma que você nasceu, de 7 meses, 6 meses, como um milagre, ou 9 meses. Eu estou falando da forma que você é recebido. Porque na hora que a criança vai sair, o pai tem que estar presente na hora de parto. Se o pai não está, o irmão do pai mais próximo tem que estar.
um dos líderes da família tem que estar presente. Mas a maioria e a mais concluída é o pai. Mas o muçulmano deixa a sua mulher aparecer se o médico está tocando a mulher, porque o irmão não pode olhar. Então, o pai está lá pronto, quando nasce a criança e sai toda, o pai puxa o médico e pega a criança. Aí o médico corta aquele negocinho, né? E aí o pai pega a criança e vai lá no cantinho. E ele faz 2 orações nos ouvidos da criança. E entrega para a mamãe. Quando a criança começa a caminhar, os pais ensinam ela a caminhar direcionada na sala de oração. Quando a criança começa a falar, os pais ensinam ela a falar 5 orações por dia. Quando a criança começa a ler, os pais ensinam ela a ler o livro sagrado dos muçulmanos. Porque o muçulmano, quando olha para o seu filho, vai dizendo: meu filho é meu discípulo. A religião muçulmana ela é baseada em estrutura. Não dá escolha para ninguém sair da religião. Filho de muçulmano, muçulmano é. Filho de crente? Depende. Mas o que eu vi hoje, aqui nessa igreja, Deus testemunha que eu nunca vi em outra igreja. Eu rodei Brasil inteiro. E rodei um pouco na Argentina, rodei um pouco no Uruguai, rodei um pouco no Paraguai. Eu visitei Turquia, igrejas lá. Eu nunca vi uma igreja que tem trabalho com criança como esta. Eu falei para o pastor: você está usando o meu testemunho aqui. Falei ou não falei, pastor? Falei: você já conhece meu testemunho? É impossível. Porque esse aqui, o que esse livro mandou a gente fazer. Criança, ela precisa ser alcançada. Não para que você alcance o pai, mas para alcançar a criança. Agora, se o pai quer vir, amém, mas não é nosso objetivo. Agora, quando trabalhamos com o pai, é outra coisa, queremos o pai. Mas não podemos usar a criança como uma estratégia para chegar ao pai. Não, queremos usar a criança porque a criança também precisa conhecer a Cristo. Porque a criança é muito mais sincera do que qualquer homem adulto. Porque a criança, se fala não quero, é porque ela não quer, não está te mentindo. E se ela disse se eu quero a Cristo, é porque ela quer a Cristo. E não vai sentir vergonha ela em dizer não quero. O adulto tem vergonha às vezes a dizer. Para te agradar, ele faz. A criança não busca te agradar. Ela busca fazer o certo. Porque ela é totalmente sincera. Eu nasci nesse lar. Meu pai era um líder muçulmano que ele ensinava a religião muçulmana. E meu pai, quando eu nasci, ele me carregava e me levava na mesquita para orar. O muçulmano ora 5 vezes por dia, isso é o básico. Mas ele faz outras orações. Se tem alguém sobre a face da terra que sabe fazer obras, são os muçulmanos. Deixa te dizer uma coisa. Se um muçulmano líder agora em Foz do Iguaçu, ou no Paraguai, ou na Argentina, ou no Uruguai, ele pretende levantar uma mesquita, precisa de terreno, precisa de construção. Em 24 horas o dinheiro chega na conta para construir tudo isso. Quando há oração, nada no mundo impede que o muçulmano faça orações. Quem já viu ultimamente essa maldita guerra? Vimos? Não tem como você se agradar pelo olhar, tanto em Israel, tanto na Gaza, tanto no Irã, tanto no Líbano, tanto na Síria. Mas eu queria chegar um pouco o mais avaliável da destruição. Faixa de Gaza. Quem viu a situação de faixa de Gaza? Não estamos falando de povo, estamos falando da construção. Não tem prédios. Tudo demolido por causa da guerra. E vocês vieram algum vídeo? Eu vi vários
Você viu algum vídeo? Um muçulmano e uma muçulmana com suas crianças, apesar que a guerra está acontecendo, bombardeio de todo lado, tiroteio por todo lado, balas por todo rodando. E ele vem em cima de tudo que está destruído, puxa tapete, ele, esposa, filhos, e começam a orar no ar livre. E ele sabe muito bem que ele não vai para o céu. Deixa o pastor te chamar um culto de oração. 4 horas da madrugada. Deixa chover bastante no dia do culto. Vamos ver quantas pessoas vêm para a igreja. E nós somos salvos pela graça. As pessoas questionam, por que será que o muçulmano faz tudo isso? O muçulmano vive a vida inteira fazendo essas adorações, continuando fazendo as obras, obedecendo em busca de uma coisa só: relacionar com Deus. E não consegue. E por que não consegue? Porque ele não está chegando na ponte certa para conseguir. A ponte certa é Cristo. Ele busca todos os dias, através das orações, das boas obras, da boa atitude, da ajuda, de tudo. E não consegue chegar. Porque não há outro nome, não há outro nome que pode nos relacionar e nos reconciliar com Deus, se não for o nome de Cristo. A nossa base missionária é tirá-lo da rua e colocá-lo na ponte. Mas para tirar ele da rua, colocar na ponte, é um trabalho, gente. Sabe por quê? Porque o muçulmano começa a religião na vida do seu filho já na hora que ele nasce. Quando o muçulmano faz isso, a religião muçulmana ela veio depois de Cristo por 622 anos. Apóstolo Paulo tinha mencionado sobre a religião muçulmana na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se vem um anjo de Deus falando de um evangelho semelhante a esse, diferente daquele que nós anunciamos, seja anátema. E a religião muçulmana, o profeta do Islã, disse que ele recebeu dentro de uma caverna um anjo do Senhor, falando dele, a Bíblia está correta, o Antigo Testamento está correto, é a história de Abraão, de Noé, de Adão, de Eva, de Davi, de Moisés, de José, de Josué, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, dos profetas, está tudo correto. Os apóstolos estão corretos, Jesus veio, ressuscitou os mortos, fez milagres, está corretíssimo. E Apocalipse, também Jesus vai voltar para reinar 1000 anos, está certo. Mas Jesus não é filho de Deus. Jesus não é Deus. É semelhante, mas não é igual. Se eu apareço a você, isso não significa que eu sou você. A Bíblia, o livro sagrado dos muçulmanos tem 80% da nossa Bíblia. Resumidos, as histórias de Jonas, de José, Josué, Jó, Daniel, e por aí vai. Todos os profetas estão no livro dos muçulmanos, baseados em livros pequenos. Versículos pequenos. E o muçulmano trabalha obedecendo os livros nosso sagrado, construir a religião na vida do seu filho desde quando nasce. Porque o muçulmano crê que não dá para construir um prédio de 10 andares, começando pelo 2º andar, né? Tem que começar pela estrutura, lá embaixo. Então, já quando ele nasce, começa a estrutura. Por isso, o muçulmano é difícil largar a religião. Por isso, o muçulmano, se eu vou trazer um menino muçulmano de 20 anos ou 30 anos aqui, e vou trazer um menino da igreja que está com 50 anos, nasceu na igreja, e colocar ao lado, quem teria mais possibilidade em abandonar a sua fé? Não tenha vergonha em dizer.
Porque eu não vejo possibilidade de um muçulmano largar a sua fé só por palavras. Porque uma pessoa que sabe que vai morrer, que sabe que ele não vai para o céu, que sabe que Deus dele não salva, e mesmo assim coloca bombas no corpo, vai explodindo, matando pessoas, esse aqui não convencido com palavras normais. Há um crente que ele crê que Jesus salva, que ele é salvo pela graça, que tem a Bíblia, que Deus é amoroso, que responde, que é presente, uma tapa na cara não quer tomar por causa de Cristo. Eu vejo essa diferença. Como disse para mim uma vez, pastor Adilson, meu pai, disse para mim, sabe, Abdallah, eu vejo no muçulmano e no cristão uma coisa assim. Falei, o que você vê? Falei, o muçulmano adora um Deus errado, mas pratica o que é certo. O cristão, ele adora um Deus certo, mas pratica o que está errado. Eu conheço milhares de pastores, amigos e missionários. 90% deles, embaixadores e mensageiros do rei. Quantos estados no Brasil continuam fazendo embaixadores e mensageiras? Bem poucos. No Paraná não tem mais isso. Por que não tem mais? Santa Catarina não tem mais. São Paulo, em alguns lugares, não tem mais. O que eu vejo mais, Minas Gerais, que tem mais, Rio de Janeiro, tem mais. Acre não tem. Só uma cidade em Acre, se chama... Esqueci o nome dela, uma bem no interior. Com o pastor Tom. Um jovem sensacional. E o muçulmano trabalha na vida religiosa, na vida religião, filho dele, porque eles creem religião que forma a família e a família que forma a nação. Então, uma religião forte, ela consegue estabelecer uma família. Se uma família tem mandamento, conduta boa para entender, segundo a religião, ela consegue formar uma nação. Religião, família, nação. E não mistura as coisas, porque vai voltar religião, família, nação. Eu acompanhava meu pai todos os dias na mesquita onde ele pregava e ele construía o entendimento religioso. Aos 8 anos de idade, meu pai me colocou num banco, me segurou e me chacoalhou forte e me disse: busca agradar Allah durante toda a sua vida. Cuidado você, pai e mãe, com as suas palavras com seu filho. Porque a mente, o cérebro humano, ele nunca apaga uma informação. Se não usa essa informação, em um tempo, o cérebro automaticamente pega essa informação e guarda aqui, ó. Pega e guarda. Quem tem mais de 30, 40 anos? Levanta a mão. Quem lembra, às vezes, de algumas coisas quando tinha 15 anos de idade? E quando você lembra das 15 anos de idade, você lembra detalhes ou não? E quem lembra de coisas aos 10 anos de idade? 7 anos de idade. Viu? Você não pratica isso, mas isso aconteceu contigo. Você passou anos e anos e anos. O seu cérebro não apagou essa informação. Ele guardou. E um dia, de repente, você começa a lembrar e puxa todo o detalhe. Gente, Deus é impressionante com seu gigas indeterminado. Não tem limite para gigas que Deus colocou em nós. Gigas, né? Giga é giga, né? Porque o ser humano que fez a giga, ele criou o computador. O computador não é mais inteligente que a gente. Que eu não sei nada de computador não significa que aquela máquina ela é mais inteligente do que eu. Porque aquela máquina, se eu não encaixo nela o nome de Jesus, ela não vai puxar sozinha. Eu manipulo ela do jeito que eu quero. E o muçulmano vive nessa forma. Aos 11 anos de idade, andando com meu pai no caminho da mesquita, e ele parou e me deu um abraço e me disse:
Você me acompanhou desde quando nasceu no meu colo, nesse caminho da mesquita para orar. Hoje você está júnior e vai ser adolescente e jovem. Vejo em você um novo líder espiritual da família. Na cultura árabe e muçulmana, o filho mais velho, ele é o líder da família. Mas não é sempre o líder religioso da família. Ele é o líder da herança da família depois do pai, que ele manda na família. Mas o líder religioso da família é escolhido dependendo de como anda com o pai e quem mais pratica a religião. Eu fui escolhido por meu pai. Ele profetizou e se tornou verdade, mas como cristão, não como muçulmano. Aos 13 anos de idade, começou a guerra no Líbano. E eu entrei com 13 anos de idade no campo de guerra para defender religião, família e nação. Adolescente, jovem, cuidado com suas decisões. Eu falo para meu filho desde aquela idade, eu não estou aqui para tomar a sua decisão, mas eu estou aqui para ajudar você em tomar as decisões corretas. No final, eu coloco a decisão correta e você coloca a sua. Faça o que você quer, porque a decisão seria sua, não é minha. Tenta avisar, tenta corrigir, tenta repreender, mas no final a decisão vai ser da pessoa. Cuidado com suas decisões que você vai tomar nessa vida. Se eu fui alcançado, eu tive a oportunidade. Talvez você não terá a mesma oportunidade. Porque temos muitas oportunidades que Deus deu. Mas uma dessas oportunidades se chama a última oportunidade. Não sei se hoje seria a última, então não perca e não fica de fora. Porque se for a última e você foi, não tem como voltar para recuperar. E eu fui para campo de treinamento usar armas até os 15 anos de idade. 15 anos de idade veio um líder muçulmano, ele deu uma aula religiosa para nós treinar psicologicamente, religiosamente, habitar dentro da guerra de uma forma mais agradável àquela religião que nós adoramos. E ele falando, nós éramos entre 300 pessoas, entre adolescentes e jovens, e aí ele disse, quem gostaria de agradar a Allah? 7 anos atrás, quando eu tive 8 anos naquela cadeira, quando meu pai me gritou e me disse, busca agradar Allah durante toda a sua vida. Viu porque eu falo cuidado com sua palavra, pai? Mãe? Irmão? Os seus irmãozinhos? Levantei a minha mão e falei, mas Senhor, o que estamos fazendo? Isso não agrada a Allah? Falou, tem uma forma mais rápida, menos dolorida e mais fácil. Por que você não vem no gabinete? Eu vou te explicar. Eu fui no gabinete e começou a falar comigo. E sabe que eu saí por dentro chorando? Eu não estava chorando porque ele bateu em mim. Eu saí chorando porque cheguei um momento a sentir-me mal, porque estou vivo ainda. Eles façam uma coisa que você gosta de morrer. Você procura morrer. E não porque você gosta, mas porque você quer agradar a teu Criador. Não é por ódio, mas sim por obediência. Uma pessoa tal como essa aí, se vem para Cristo e encontra a ponte correta, você acha que ele teria dificuldade se acha uma base na Bíblia que manda ele morrer por causa de Cristo? Ele não faria? Não me testa. Não testa.
Uma pessoa que morreria por um Deus que não salva, que sabe que ele não vai para o céu, que ele sabe que não pisará o céu. Mesmo assim, ele disse, esse Criador, ele fez do jeito que ele quiser, coloca aqui, me manda aqui. Se eu adoro ele durante os dias inteiros, até o final da minha vida, e depois ele me coloca no inferno, ele é justo. Essa pessoa se encontra a ponte certa e sabe qual é a verdadeira salvação. E como vem essa salvação na vida da pessoa? Ele não terá problema em dar a vida dele por isso. Quando eu saí por dentro, fui enviado por um campo de treinamento por 2 anos. Esse campo, ele trabalha numa base só. Arrancar tudo que se chama medo no coração da pessoa. Porque o medo faz a maior parte para impedimento que você fazer aquele chamado que Allah supostamente deu para você. Aos 17 anos de idade, colocaram uma bomba de 43 quilos no meu corpo, me deram um dispositivo pequeno e mandaram a mídia comigo para gravar todo o atentado, porque a mídia, ela é a base mais avaliável na religião muçulmana para conquistar jovens e adolescentes. Eles mandam, filmam todo o atentado e depois fecham o circo assim, depois do acontecer, chamam adolescentes, jovens, colocam a vida daquele que foi no atentado, desde quando ele começou com eles, desde a infância, crescendo, fazendo, e hoje ele morreu, você que está esperando. É um desafio para adolescente. E se adolescente e jovem gostam de uma coisa na vida, é ser desafiado. E no campo do treinamento, a gente, mais de 400 pessoas, 350 jovens e adolescentes, a gente brigava dentro. Não é brigava por brigar, para bater um ao outro. Brigamos para quem pode morrer antes do outro. Ou seja, eu brigo com você para ser mais obediente para morrer antes de você. Dá para entender? Não é que você vai, eu vou depois, não. Eu vou fazer de tudo para passar o primeiro no seu lugar. E isso tudo porque a estrutura, a construção religiosa desde a infância. Por isso, eu digo ao pastor Paulo e a toda essa liderança aqui, meus parabéns por esse trabalho que você está fazendo aqui, porque você está fazendo o trabalho no lugar dos pais. O trabalho verdadeiro, bíblico do pastor é ensinar a doutrina. A escritura é baseada no ensino em casa, parte dos pais. Apóstolo Paulo pegou a Timóteo e disse para ele, você sabe quem te ensinou a doutrina? Porque desde a sua infância você conhece a Sagrada Escritura. Por isso a Bíblia nos disse lá em Provérbios que você tem que ensinar seu filho o caminho que ele deve andar e não o caminho que ele quer andar, porque deve verbo dever e quer verbo querer é totalmente diferente. E aí você disse, quando ele cresce não desviará dela, mas meu filho está desviado, o filho do pastor está desviado, sim. Sim. Muitas vezes não é pastor que está errado. Às vezes, o filho do pastor, ele fica dentro da igreja e ouvindo muitas ovelhas falando mal do seu pai. E não quer ouvir isso todo dia. Então, ele não vai mais para a igreja, porque não quer ouvir. Mas se você ensina seu filho, para quando ele cresce, se ele desvia, ele volta. Sabe por que ele volta? Porque ele tem a palavra viva. E tudo que é vivo, mexe e dá resultado. Mas imagina se o filho não tem a palavra e desviou. Aí problema para trazer ele de volta. A mídia me acompanhou, fui naquele lugar que fui enviado. Levantei a minha mão, quando cheguei lá dentro, gritei, Allahu Akbar! 1, 2, 3, 5, 10. A bomba não explodiu. Tem gente que acredita que a bomba não explodiu porque foi comprada do Paraguai.
A minha esposa é paraguaia, viu? Mas ela é original. Quando volto a lembrar da palavra do pastor Rosilchede, eu procurei na Bíblia a história da bomba não explodiu. E achei em vários lugares. Eu vou dar para vocês uns 2 lugares só na Bíblia que falam sobre a bomba do Abdala. Isaías capítulo 46, versículo 10 e 11. Isaías aponta sobre uma tal palavra que Deus colocou. Desde a antiguidade eu sei as coisas que iam acontecer antes de que elas se sucedem. Ou seja, antes de tudo isso acontecer na minha vida, Deus sabia que eu ia nascer naquela família, crescer dessa forma e chegar naquele momento. Chamo o homem do Oriente para cumprir meu propósito. Uma ave das rapinas, que vai andando segundo o meu propósito. Porque aquele propósito que eu planejei, isso eu farei cumprir. Ou seja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar firme, forte, vivo, saudável, até que o Senhor completa seu propósito. A outra base que eu gosto mais, que é um cântico assembleiano, eu gosto às vezes na assembleia, que eles são vivos assim, glória a Deus! Não tenha vergonha de dizer glória a Deus, gente. Isso aí, viu? Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou o Senhor, além de mim não há outro Deus. Eu mato e eu faço viver, eu fero e eu saro, e ninguém escapará da minha mão. Você crê nesse Deus? Então, por que nós devemos nos preocupar por amanhã? Por que nós temos as dúvidas sobre será que vai fazer, será que vai acontecer? Quem aqui já tinha pedido uma coisa na sua juventude, pediu a Deus uma coisa na sua juventude e hoje já tem aquele que ele pediu na juventude? Levanta a mão. E você também recebeu algumas coisas também que você não pediu, certo? Isso se chama acrescento. Nosso Deus dá o que você pediu em algumas circunstâncias. Em outras Ele não dá, porque talvez faria mal para você. Você não entende que podia fazer mal, mas Ele sabe que ia fazer mal, por isso Ele não dá. E aí, às vezes você não pede as coisas, Ele te dá, e o acrescimento. Agradeça por tudo que Deus te deu. Eu pedi uma esposa e Deus me deu a melhor. Eu pedi um filho e Deus me deu o melhor. Eu pedi um trabalho e Deus me deu o melhor. Eu pedi um carro e Deus me deu o melhor. Eu pedi uma casa e Deus me deu o melhor. Eu pedi a salvação e Ele me deu o melhor. Gente, quando os muçulmanos me dizem o que você faz, falo, por que você não pede a Deus mais alguma coisa? Aí eu falo, sabe, eu tenho vergonha. Por quê? Porque me deu tantas coisas que eu não posso nem olhar para cima. Será que nós podemos dar uma coisa a esse Deus? Não. Ou sim? Eu posso dar uma coisa. Obediência. Sem questionamento. Maria e Noé. Maria foi dita para ela, você vai ter um filho, amém. Noé disse Deus, faça arca no meio do deserto, ele começou a fazer. E não foi Deus que disse, Noé, faça arca porque eu quero fazer dilúvio. Não foi assim. Foi faça arca, e depois ele começou a fazer a arca. Depois o Senhor Deus disse, eu vou dizer para ele por quê. Mas Noé deu o que nós não estamos conseguindo dar, sem questionar. A bomba não explodiu, voltei para o acampamento.
E as lideranças viram no vídeo e me deram um novo trabalho. Começamos a treinar pessoas, jovens e adolescentes, até que começou a guerra civil. Guerra civil é pai contra filho, mãe contra filha, porque são partidos, líderes diferentes que brigam e quem morre, os discípulos. E eu não fiz a obediência na religião para lutar contra meus primos, que são com outro líder muçulmano, eu sou dessa parte, meu irmão está lá, e eu não consegui entrar, porque eu queria, segundo o livro sagrado, defender religião e família. Deu ordem para me matar o líder. Tinha que fugir do Líbano. Saí do Líbano e fui para a Síria e de lá fui para a Colômbia. Lá em Colômbia não fui diferente, trabalhei com as Farc por 9 anos. E comecei a consumir todo tipo de droga que você acha. Mas isso afeta a vida de um muçulmano? Não. Bebida alcoólica é pecado na religião muçulmana. Carne de porco é pecado. Adultério é pecado. Roubo é pecado. Mentira é pecado. Mas o muçulmano trabalha assim. Deus me disse para orar 5 vezes, jejuar 30 dias e ler o livro sagrado todo ano. E faz boas obras. Ele faz isso. E nesse lado, eu posso roubar, posso beber, posso fazer tudo, porque no final eu não vou para o céu. Então vou aproveitar um pouquinho desse mundo, porque o muçulmano acredita no dia de julgamento seria assim. Vem você, aqui. Você orou durante 40 anos? Sim. Você fez jejum durante 40 anos? Sim. Você leu o Corão por 40 anos? Sim. Coloca na balança aqui. Aí ele coloca na balança as boas obras. E ele fala, mas você fez tal e tal, tal errado de pecado. Se coloca na balança aqui, coloca. Então você vai para o inferno por 6 anos. Ele vai, depois de 6 anos, ele volta para o céu. Tipo um fórum aqui. O furto de um celular, a pena dele é diferente daquele latrocínio. Aquele estupro, aquele abuso, aquele violento, aquele atentado, aquele tráfico. Cada um tem seu... E a religião muçulmana trabalha nisso, porque o muçulmano tem uma base que ninguém vai para o céu. A não ser condenado primeiro e depois volta para o céu. Ah, mas são 3 anos. Eu nem quero passar por perto, gente. Ah, mas tem níveis no inferno. Nível embaixo, nível meio. Nível... Inferno é inferno, cara. Que me vai queimar mais embaixo do que em cima? Ah, tem água quente. Não quero queimar com água quente. Dói mais. A gente crê numa palavra que disse Nosso Senhor nesse livro. O que estão aqui não vem para cá. O que estão cá não vão para lá. Não há como cruzar entre os dois. Porque aquele crente vai por colo de Abraão. E aquele perdido vai para o inferno. É isso que disse a Bíblia. E assim, aquele que crê em mim será salvo. E aquele que não crê em mim já é condenado. Ponto final. Eu não vou esperar entre céu e terra até o dia de juízo final. Eles creem que isso vai acontecer. Que agora, até hoje, ninguém foi para o céu. Todo está... Alam al-Barzakh se chama. O nível entre céu e terra. E quando comecei a consumir droga lá em Colômbia, a liderança, porque eu era líder de uma cidade que eu tinha treinado, fazer contatos entre Europa, Líbano, com árabes e com as Farc, assim, para tráfico. Então, perceberam que eu estou viciado, isso é proibido pela liderança lá, porque você é um chefe de um quadrão, e aí você é pego, é fácil pelo vício você dedudar, assim. Os irmãos, você é X9 e tal. Então, pelo vício. Então, aí eles decidiram me matar, eu tinha que fugir. Saí da Colômbia de uma forma muito rápida e sem levar nada comigo. A minha saída da Colômbia era direcionada para chegar ao Paraguai. E nessa viagem, sem documento, sem dinheiro, sem roupa, só uma calça, um tênis e uma camisa.
E aí fugi. Durei 1 ano e 9 meses para conseguir chegar no Paraguai. Uma viagem que muita gente, árabes, dizem, esse Abdallah é muito inteligente. Conseguiu chegar sem documento, sem dinheiro, sem nenhum contato, desde Colômbia até o Paraguai. Não. Não sou inteligente. Deus tem um propósito e Deus vai cumprir seu propósito. Eu cumprirei esse propósito e nada no mundo vai impedir que Deus completar seu propósito. Ouvi hoje no Uber de manhã indo para a igreja batista lá na PIB de BH. O Uber era um velhinho assim, que ele crente. Ele falou, eu já ouvi um motorista dizendo assim, se Deus quer uma coisa, ninguém podia não querer. O que Deus quer, não existe quem não quer. Ou seja, Deus vai fazer o que Ele quiser. Quando saí da Colômbia, foi uma história muito longa. O que estou contando aqui não chega nem 15% a 20% da minha história. A história completa está no livro, e você vai me ajudar depois a comprar o livro, vê? Porque tem coisa que não vou contar aqui para você comprar o livro. Eu deixei de ser muçulmano, mas não deixei de ser árabe. E árabe bom em negócio, né? Quando cheguei no Paraguai, primeira coisa fui buscar um lugar onde eu posso sentir mais tranquilo como um bandido. E fui na favela de San Rafael, uma favela nas Tríplices Fronteiras, uma das mais perigosas. E aquela tem uma cancha de futebol, depois da cancha tem uma matagal, né? Bem fechado e grande. E eu entrei naquele matagal, caminhei, eu acho um quilômetro e meio, e cheguei no Rio Paraná. Eu olhei para o outro lado, o Rio Paraná, assim, passando por aqui, olhei para o outro lado, eu vi uma ilha lá. Era a favela Jupira, do Brasil. Eu falei, aqui é um bom lugar para sobreviver. Aí voltei na metade do caminho, construí uma casa de folhas como um bom soldado, e em 10 dias criei uma quadrilha. E começamos a sustentar nossos vícios. Por tantas coisas que fiz, o governo do Paraguai, especialmente de Cidade do Este, deu um nome porque ninguém sabia meu nome. Eu entrei na cadeia por mais de 20 vezes no Paraguai. Nunca entrei com meu nome. E aí o governo chamou Lúcifer das Tríplices Fronteiras. Ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria. Sabe, eu fui rejeitado pela própria morte, ou seja, nem a morte gostava de mim. Isso é bíblico. Capítulo 9, Apocalipse 9, 6. E naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Já você em casa pregou Apocalipse para seu filho? Cruel? Não, ele tem que saber a consequência de não acreditar em Cristo. É importante falar da morte de Cristo, da dor de Cristo. Ele tem que saber, mas é tadinho pequeno. Não, tadinho você, se ele não conhece a história. E qual foi a dor maior da vida que sofreu um Deus para que eu e você não sentimos esse sofrimento? Ele precisa saber essa história. Não conta apenas a história de Jonas, a história de Noé, não. Conta a história de Jesus na cruz do Calvário. Conta as tapas que tomou Jesus. Conta as chicotadas que tomou Jesus. Fala para ele, chora para ele. E fala para ele, Jesus chorou porque nós não merecemos isso. Mas ele, por amor a nós, fez isso. Ele tem que entender isso. E fala depois, quem não crê nisso vai acontecer isso no Apocalipse. Não é para ter medo, mas para ter consciente
por lo que vai viver o resto da vida. Sabe, eu não conto essa história por causa dos tempos. Você sabe que eu fui baleado e esfaqueado e fiquei 3 dias no IML? Eu tenho atestado de óbito. É sério. Eu acordei no cemitério antes de ser enterrado. Quem quer ouvir essa história? Levanta a mão. Compra o livro. Mas uma pessoa já, daqui a pouco eu faço uma dedicatória. Não dá para viver no mundo sozinho. Não dá. Sabe, eu dediquei esse livro na vida do meu pai, mesmo que ele morreu como muçulmano. Porque tudo que eu faço hoje na Bíblia, ele me ensinou a fazer na religião muçulmana. Eu apenas deixei de fazer lá e comecei a fazer aqui. Agradar a meu Deus, que eu adorava antes, eu copiei e faço isso aqui. Fazer obediente até a morte com um Deus que nos salva, eu estou disponível a fazer com esse Deus que está aqui. Ler livro sagrado lá uma vez por ano, eu leio esse 3 a 4 vezes por ano. Viver de forma correta, adorando, tentando fazer tudo que Deus mandou te fazer, ninguém vai conseguir fazer tudo que Deus mandou fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 17, ou capítulo 17, verso 10, eu não sei, 10, 17. E vocês, porém, quando fazeis tudo que eu fui mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque apenas fizemos aquilo que você mandou nos fazer. Você encontra alguém hoje na vida que conseguiu fazer tudo que Deus mandou? Hã? Eu não conheço. Sabe o que significa isso? Que nós somos candidatos a ser inúteis. Não chegamos a ser inúteis ainda por causa da Bíblia, viu? Isso para que ninguém se glorie. Eu fiz, ninguém fez. Ele que fez a grande obra. Só Ele que consegue fazer tudo. Eu vim para fazer só aquele que meu pai me mandou fazer. E Ele não fez contra aquele que o pai mandou fazer. Viver no mundo sozinho, abandonado. Lembro do meu pai, uma vez me disse, filho, sabe, as pessoas às vezes perdem uma casa, esposa, dinheiro, filho, família, nação, tudo se recupera. Mas o dia que você perde a esperança, enterra-se vivo. Eu não sei que era essa esperança que ele falava, mas eu encontrei essa esperança por meio de Cristo. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim dizendo, há possibilidade a seguir em frente. Ah, sim, mas eu não sabia como. Navegando direita, esquerda, não sabia de onde eu vou, como eu vou. Não tem como saber. Ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria, todo mundo me odiava, todo mundo e cruzava a pessoa, eu era a pessoa mais amarga, resolvia tudo com meu punho, com as facas, com a arma, essa era a minha atitude. Eu machucava só para sentir prazer. Não era psicopata. Era pessoa perdida.
uma noite de sexta-feira, andando no meio da rua do Paraguai, à meia-noite, fiquei de joelho no meio da estrada, tirei a arma, coloquei no chão, tirei a droga, levantei as minhas mãos para cima e comecei a chorar como nunca chorei na minha vida. E eu dei um grito para cima, falei, eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu sei que você está ouvindo. Não vira a costa nem fecha o ouvido. Responda a minha oração só uma vez. Eu não fui criado para viver desse jeito. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. Eu não sei se você é Alá. Eu não sei se você é Buda. Eu não sei se você é Maria. Eu não sei se você é Jesus. Eu não sei. Mas uma coisa eu te prometo que eu sei. O dia que você apresenta, eu te adorarei. Sequei as lágrimas, peguei as coisas e voltei para a favela. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias depois. Buda não chegou porque estava comendo bolo. Aquele gordinho lá. Deus dos muçulmanos não apareceu porque não é um Deus vivo. Maria não deu resposta porque ela morreu, está no seu lugar. Abençoada essa mulher, ela é uma testemunha maravilhosa para todas as mulheres. Mas ela não pode responder oração. Ficou o vivo. Aquele que ressuscitou. Esse se respondeu. Eu sentado no meio do mato, planejando na quarta-feira com minha quadrilha como vamos ir na Ponte da Amizade, fazer um assalto para recuperar drogas, para trazer mais drogas, para viver um bom tempo. E eu planejando esse grupo, vocês vão tomar esse lugar, vocês vão segurar aquele lugar, eu vou entrar naquele lugar, você pega a moto, e planejando essa história, de repente eu vi um carro entrando no meio do mato. Paraguai, favela mais perigosa, num lugar nem a polícia entra, no meio do mato. Missionário da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, membro da Igreja Batista da Família. Sim, eu sou fruto das suas orações. Se você quer ver aonde fui as suas orações, aonde foi sua oferta, só basta olhar para mim. Nada em vão. Às vezes a oferta demora para chegar por causa do sistema. Às vezes você terá dificuldade em ir visitar um missionário no campo por causa do clima. Mas a sua oração, quando você faz, ela chega sim ou sim. Porque Deus está só para ouvir nossas orações. Um missionário, pastor, irmão, amigo, pai. Eu nunca tinha visto esse homem, nunca conhecia ele antes. Ele é brasileiro, eu sou libanês. Ele era pastor, eu era bandido. Ele era missionário, eu era religioso muçulmano. Ele é flamenguista, eu sou corintiano. Não tem nada em comum. O pastor Flávio Ramos dos Santos. Um homem que nunca duvidou que Deus está com ele na sombra da morte. Porque não teria possibilidade um ser humano normal pegar seu carro, cruza a fronteira, desce numa favela e vai no meio do mato buscar o bandido mais perigoso das tríplices fronteiras. Não é normal para nós. Mas para Deus tudo pode. Porque não há fronteira que para Deus. O pastor Flávio, eu continuando falando com a minha turma, olhei assim, eu vi uma placa brasileira, já está no meio do mato, onde eu estava. E eu gritei, falei, todo mundo calado aqui. Eles falaram, o que aconteceu?
Falei, ó, Allah mandou um presente. Como assim? Olha ali. Um homem brasileiro está aqui. Uau. O que vamos fazer? Nada. Vocês vão cercá-lo por aqui, vocês por aqui, eu vou matar ele, vou jogar no rio, vender o carro, e não precisamos ir na ponte da amizade para confrontar polícias. Vamos resolver isso aqui e ficar mais um bom tempo aqui. Coloquei a arma, mandei uma parte aqui, uma parte aqui, e eu saí na frente, ele parou o carro e desceu do carro. E eu olhei para ele assim, a minha mão assim na arma, falei, o que está fazendo aqui, seu maluco? Você sabe que eu vou te matar? Ele olhou para mim assim e me disse, você é Abdullah? Como ele me conhece? Olhei para ele e falei, e quem deseja saber? Você sabe onde você está? E ele deu um passo para frente. E ele estendeu a mão dele assim. Olhei para ele, de assim para trás, e eu falei, esse está maluco. Aí eu falei, tá, já está com a mão estendida, eu vou segurar a mão, vou puxar a arma, atirar, e acabou. Se alguém acha o corpo, acerto de contas na favela do Paraguai. Um brasileiro com bandidos e morreu. Ponto final. Fui junto a ele, segurei a mão assim de força e queria puxar minha arma. Ele olhou para mim e me disse, Jesus te ama. Empurrei ele para trás, falei, mentiroso, a mim ninguém me ama, eu vou te matar agora. E quando queria puxar a arma para cima, o soberano Deus me fez lembrar da minha oração. Lembram da história em Atos capítulo 10, versículo 3 e 4? Cornélios? Apareceu um anjo do Senhor, dizendo para ele, Cornélios, Deus ouviu e guardou em memórias as suas orações. Se ele não te responde, não significa que ele não te ouviu. Se você acha que ele não te respondeu, é porque você não quis ouvir a resposta. Muitas vezes ele já te responde e você não ouve a resposta, porque você está longe. Ah, mas Deus está comigo. Amém. Mas será que eu estou com Deus? Ele está com todo mundo aqui. Claro. A pergunta, você está com Ele? Está ouvindo Ele? Está conversando com Ele? Está dedicando a obra dEle? Está obedecendo a Ele? Essa é a questão. Ele nunca nos abandonou. A gente se fica longe dEle. A gente se afasta dEle. A gente empurra Ele para o outro lado. Porque temos intimidade com Ele. Mas isso está errado. Quando Deus me fez lembrar da minha oração, eu dei um passo para frente e eu falei, esse Jesus tira de droga, meu amigo. Ele olhou para mim e me disse, com certeza. Chamei a quadrilha, entreguei a arma, entreguei as drogas e falei para ele, vamos ver o que pode fazer esse Jesus. Subi no carro dele e me levou no centro de recuperação em Foz do Iguaçu. Já na entrada no centro de recuperação, ele me deu esse livro. E me disse, leia esse livro. Falei, que é esse aqui? Ah, não, é a Bíblia Sagrada na minha língua materna. Não, me traz um livro dos muçulmanos. Falou, sim, vou te trazer. Mas ele abriu assim no primeiro livro de Samuel, folheou alguns assim e colocou a história dos amalequitas com Saul. E falou para mim, ó, os amalequitas entraram e mataram crianças, velhos, homens, toda a ovelha. Não deixaram ninguém vivo. A espada. E aí eu olhei e falei, mas que legal, cara. Ele sabe que os árabes gostam, né? Ele falou, sim, mas você começa no início, para você entender. Tem muitas histórias como essa aqui. Falei, então me dá, vamos começar a ler. Eu estou lendo hoje pelas 67 vezes esse livro. Estou terminando a primeira carta aos Coríntios.
Daqui a pouco eu termino, volto de novo para Gênesis. Porque eu tinha lido o livro sagrado dos muçulmanos por mais de 250 vezes. Por que será que eu não posso ler esse livro tão maravilhoso por mais de 500 vezes? Diga amém. Fazer o quê? Durante o dia falando no WhatsApp? Vendo o Facebook? Eu não tenho Facebook. Falando no Instagram? Não tenho no Instagram. Fazendo no Telegram? Não tenho Telegram. Não é que eu não posso. Mas eu falei que isso vai tirar o tempo meu com Deus. Quando eu quero ouvir uma notícia, eu pergunto à esposa: você está vendo o Facebook? Sim. Tem alguma notícia ruim lá? Não, então tudo bem. Eu não preciso fazer assim o dia inteiro. E não termina, gente. Carregando, né? Isso rouba o tempo meu. Sabe, a nosso problema, oração. O crente não gosta de orar, porque ele disse que eu oro quando coloco comida. Obrigado, Senhor, abençoa o nosso alimento e as mãos que fizeram em nome de Jesus, amém. Isso não é oração, isso é agradecimento. Lembra Jesus, quando sentava para comer, agradecia, partia e dava. Mas quando ia orar, se afastava. Orava 1, 2, 3, 4 e quando pudesse. Quando eu oro, eu fecho o meu quarto, o meu escritório todos os dias. Porque eu não posso falar dos meus pecados todos, frente de todo mundo, porque eu tenho medo de ser criticado pelos irmãos. Anda fazendo santo por aí, pregando o evangelho, vem um besteira aqui, um bobagem, fez aquilo, fez pecado ali e anda escondendo atrás da espiritualidade. Mas quando eu entro no escritório, fecho a porta, coloco um louvor, me jogo no chão, começo a chorar e dizendo: Pai, eu tenho vergonha em olhar para cima, porque sou falho, sou miserável, sou pecador, fraco, não consigo, me ajuda, por favor. E eu começo a falar de tudo o que eu fiz naquele momento. Eu tenho certeza de uma resposta única. Levanta, meu filho, está perdoado. Meu pai não vai me criticar como os irmãos vão me criticar. Eu dedico essa limpeza diária a lavar meu corpo, minha alma, todos os dias. Mas você não fez nada tanto errado para lavar. Não. No pensamento você peca. Na sua palavra com sua esposa, às vezes você peca. No grito do seu filho você peca. Na palavra com o pastor você erra. Esse aí, oração, eu e meu pai, é a única forma para limpar minha alma. E comecei a ler esse livro. Eu tive 2 problemas sérios. Religião e família. Um muçulmano, quando decide sair da religião muçulmana, ele já assinou o atestado de óbito. A família vai procurar ele e vai matá-lo de qualquer jeito. Se a família não faz, a religião que assume. E eu tenho um irmão de sangue, mais novo do que eu, por 2 anos, mora no Paraguai, Armando. E é a lixa da minha vida. Ele tentou me matar 2 vezes, tentou matar minha esposa, quebrou meu carro, invadiu minha casa, me chicoteava, me encontrava no shopping com bandos e me pegava, me torturava e por aí vai. E ele me dizia uma palavra: eu não quero te matar, mas eu não vou deixar você em paz. Você acha que ele me odeia? Você acha que o apóstolo Paulo odiava seu povo? No capítulo 9, carta aos Romanos, versículo 1, 2 e 3. Qual foi o desejo do Paulo?
Paulo falava de uma forma bem verdadeira. Deus testemunho, a minha alma testemunha, o Espírito Santo me fala. Que isso é de verdade, eu falo. Meu desejo é que eu perdi a Cristo, se meu povo se salva, o povo da minha carne. Apóstolo Paulo estava desejando, se a sua perda de Cristo salva seu povo, ele estaria disponível. Isso não é ódio, isso é amor a seu povo. Mas ele torturava a igreja, sim, porque ele estava zelou pela doutrina, pela religião. E nosso Senhor Jesus disse, quando teu pai te entrega, seu irmão te entrega, ele acha que está fazendo favores a Deus, não é por ódio, mas sim por zelo. E o muçulmano é zelo pela sua doutrina. É obediente a seu Deus, porque seu Deus é em primeiro lugar. Eu era pior do que ele. Eu dizia na minha juventude, eu podia ser qualquer coisa no mundo, menos cristão. Eu não podia ser nunca mais do que um bom cristão. Eu tinha dois problemas, a religião e a família. Coloquei o livro dos muçulmanos uma vez assim, coloquei o livro sagrado, a Bíblia assim, cruzei as mãos, olhei para cima e eu falei, e agora? Esse eu já tinha lido por mais de 200 vezes, esse já comecei a ler. O que está aqui, está um pouco aqui. O que está aqui, não está aqui. Esse não testemunha desse, mas esse testemunha desse. Mas aqui é mais claro do que esse, mais explicado, esse menos explicado que esse. Agora, faça uma coisa, por favor, por pouco não virei louco. Comecei a chorar e orar, por favor, me deixa fazer, entender qual é o certo, qual é o erro. E Deus me responde. Tenho umas experiências com Deus maravilhosas nas respostas. E Deus me responde através da sua palavra. Capítulo 24, versículo 45, Evangelho de Lucas. Ele abriu meu entendimento para entender as Escrituras. A forma religião foi feita. Eu tinha mais um problema que ela, e para finalizar aqui. Família. Muçulmano, quando deixa a religião e sai, primeira coisa é que ele perde a família. Abandono do mãe, pai, irmãos, famílias, primos. Você acha que isso é fácil para mim, passar o dia da mãe, o dia do pai, o dia da família? Sabe quando você envia uma oferta para um missionário, ele sente alegre, sim. Quando você ora para um missionário, ele sente alegria, sim. Mas a maior alegria que o missionário no campo sente é quando você vai pessoalmente para visitá-lo, presencialmente. Esse para ele o maior presente. Sabe por quê? Porque naquele momento o missionário sente que ele não está sozinho. A sua presença com o missionário no campo, fisicamente falando, é muito bom. Eu perdi herança. Meu pai era um líder religioso que ganhava muito dinheiro. Perdi irmãos, irmãs e pena de morte condenado. E o que eu tenho olhado nesse livro, eu vi que as minhas dúvidas ao respeito do cristianismo tiveram as mesmas perguntas os apóstolos e os profetas com Deus e fizeram as mesmas perguntas que eu fiz hoje. Eles fizeram antes. Eu falei, Senhor, eu como vou abrir da minha mão, da minha família? Como vou ficar sem mãe, sem pai, sem irmãos? Como vou viver sozinho no mundo? Como vou fazer? O que dará para mim? E Deus me responde novamente na Bíblia, respondendo a mesma dúvida que Pedro tive no meu lugar. Capítulo 18, Evangelho de Lucas, versículo 28, 29 e 30.
E disse-lhe Pedro, tira Pedro, e disse-lhe Abdala: eis que eu deixei tudo e te segui, Senhor. O que você dará para mim? Olhando para mim, Jesus dizendo: em verdade vos digo, Abdala, ninguém tenha deixado mãe, pai, filhos, irmãos, irmãs, tios e sobrinhos, por causa de mim, a não que recebe nesse mundo muito mais, e na vida eterna, na vida vindoura. Duas promessas. A segunda promessa é a vida eterna, que a gente vai chegar lá um dia. Vamos falar da primeira. Ele dará muito mais. Eu pedi uma mãe, um pai, 6 irmãos, 2 irmãs, sobrinhos, primos, sobrinhas, vamos dizer 100 pessoas. Abri mão deles por causa de Cristo. E ele falou para mim que eu darei muito mais para você. Aí ele me deu uma esposa e um filho. Falta 98 para ser 100, né? E eu falei: mas Senhor, você prometeu muito mais. Então 100 deve que ser 1.000, 2.000, 3.000, eu não sei. Você me deu só 2. E ele olha para mim e me disse: tolo, olha na sua frente hoje. Quantos irmãos hoje eu ganhei só nessa igreja? Levanta a mão. Eu perdi uma mãe, mas Deus me deu muitas mais. A minha família não está mais no Líbano. A minha família está em todos os lugares que Cristo é adorado. Hoje de manhã estava na Igreja Batista PBI, Belo Horizonte. A semana passada estava a Batista Independente. E a outra semana estava na casa de oração. E outra estava o Brasil para Cristo. E aí vai para a Assembleia, aí vai para os batistas, aí vai crescendo a minha família. Não está mais locada por um lugar só. A minha família está em todos os lugares que Cristo é presente. Esse é o Evangelho. E essa é a promessa. Obrigado, Igreja Batista Família, por me receber por meio de vocês. Que Deus vos abençoe.